Já estamos sendo gravados. Nessa aula de hoje, turma, a gente vai falar sobre o PMP, que é o Plano Mestre de Produção. Da sigla em inglês, né, MPS, né, que é Master Schedule Planning, que é o Plano Mestre de Produção, que vocês vão estar pegando o PP, que é o Plano de Produção, e destrinchando esse mix, né, essa informação que está agregada, destrinchando ela para uma parte mais individualizada, cada produto mesmo. Então, a gente vai ainda estar ali naquela parte de planejamento, na parte estratégica, né? Mas a gente já vai estar dando informações mais seguras para a produção. Então, vamos nessa. Se os colegas de vocês forem entrando aí, vocês vão aceitando. Bem, como eu falei, né? A gente tem que sair daquela parte de estar planejando a capacidade, entendendo, né, qual é realmente o nível de demanda que teremos para a gente poder determinar e programar, consequentemente, a nossa produção. Então, em relação ao nível de agregação, você pode ver que ele vai agora diminuir, né? Quanto mais a gente desce, mais a gente vai chegando no médio prazo, curto prazo, esse nível de agregação ele vai diminuindo, né? A gente vai detalhando cada vez mais a nossa produção, tá? Em termos de o que produzir, como produzir, quando produzir. Tá? Então a gente estava lá no plano estratégico, ainda estamos no plano estratégico, no planejamento agregado, PP, que do planejamento agregado vai ser o plano de produção. Só lembrando o que é o plano de produção, aquilo que a gente viu ontem. Ontem não, desculpa, na semana retrasada, né? Tivemos o feriado. A gente viu que a gente pode determinar planos de produção, né, políticas de produção, através de informações muito bem específicas relacionadas ao custo produtivo, relacionado à contratação ou não. Então, é quando você está vendo ali que tipo de política você vai adotar para produzir, gerenciar, para atender as demandas. Tá? E para isso, a gente sabe que a entrada para que você consiga fazer o PP são as informações de previsão da demanda, a gente já sabe disso. E aí você pega essas informações, faz simulações utilizando diversos tipos de política, como a gente fez lá no tipo A, B e C, né? Fizemos o tipo utilizando o stocks, uma política utilizando stocks para atender a variabilidade. Depois fizemos uma política onde a gente utilizava contratação, né, subcontratação, né, do que a gente não ia conseguir produzir. Por último, a gente fez uma mescla, né? Na C, a gente utilizou uma política mesclada, onde em um determinado tinha uma cadência de produção e num período depois, lá para o final do ano, a gente introduziu uma nova cadência, calculou uma nova cadência. Tá? Então, vocês vão se acostumar, quando estiver trabalhando com PCP, a fazer isso, a criar cenários, simular, para você ver qual é que se adequa melhor, qual o resultado que vocês vão ter melhor, certo? E é o que a gente vai estar fazendo, como eu já falei para vocês, lá no LSSP, no Laboratório de Simulação de Sistemas de Produção, que é justamente fazer essas simulações para depois ficar verificando o resultado operacional, se você vai ter lucro, prejuízo, quanto de lucro e quanto de prejuízo. Saindo dessa parte estratégica, saindo do PP, a gente vai para o plano mestre de produção, onde a gente já está na parte ali de programar. Como que a gente fala programar, gente? Programar é quando entra uma parte importante, que é o tempo, a palavra quando, né? Então, sempre quando você falar programação, está relacionado ao tempo, ao horizonte de planejamento, o cronograma de produção. Tá? Então, a gente vai falar hoje bastante sobre essa questão da programação da produção em relação aos tempos, tá? Que a gente vai chamar de lead time, né? Então, a gente tem, depois do planejamento de produção, a gente vai para o MRP e o MRP2, né? O MRP é Materials Requirement Planning, que você vai estar planejando as necessidades de material, e o MRP2, que engloba o MRP, né? Que é o Manufacturing Resource Planning, que são o planejamento dos recursos de manufatura, onde você vai não só responder as perguntas de o que, quando e quando, mas também como, né? Então, o MRP você fala o que você vai produzir, quanto daquilo você vai produzir e quando, né? Você faz a programação bonitinha. Mas o MRP2, ele vai trazer o como. Como que você vai produzir isso daí? Qual o tipo de processamento? Qual é a alocação das pessoas? Quais os tipos de maquinário vão estar envolvidos, tá?
então tem mais informações. Isso tudo fica no tático, tá? E do médio prazo. E depois a parte de shop floor, que a gente vai estar ali na programação de chão de fábrica, onde a gente vai estar fazendo o acompanhamento, utilizando ferramentas como o Kanban, né? Utilizando aplicações do JIT, o Just in Time, o Kaizen. Aqui, nessa parte do operacional, é onde a gente fala bastante do que vocês estão estudando lá nas aulas assíncronas, do Lean Manufacturing. Então, o Lean Manufacturing, ele entra aí, ó. Ele entra pesado aí, o Kaizen ele entra pesado na programação do chão de fábrica e no controle da produção, porque é ele ali que vai estar garantindo que a execução esteja um nível de perfeição tão grande quanto que foi planejado para ser feito, né? Em termos de tempo, em termos de quantidade de insumos utilizados, para não ter os desperdícios que geralmente ocorrem nas fábricas, né? E, se não controlados, ocorrem de forma muito extenuante, trazendo custos elevadíssimos, né? Então, aí nessa parte da programação de chão de fábrica, controle da produção, a gente vai ver essas ferramentas de JIT, Kanban, CEP, todas essas ferramentas que a gente estudou, o GQT, todas as ferramentas do Lean Manufacturing que estão lá naquele mini curso que eu passei para vocês. Aí a gente tem algumas atividades de cada uma, né, o plano mestre de produção, o plano de produção e a programação. O plano de produção, você tem ali a previsão, você está querendo validar, você está querendo saber se você tem a capacidade ou não, né? Você vai fazer a previsão da capacidade, baseado na previsão de vendas, né? Então, é isso daí, como eu cheguei a dar um exemplo, né, de você estar precisando construir um centro de distribuição, como deu o exemplo do Mercado Livre, né, que construiu um centro de distribuição aqui em Lauro de Freitas há pouco tempo. E isso daí é uma parte do lado do planejamento estratégico, plano de produção. E depois você vai para destrinchar, vai para o plano mestre, que é o MPS, onde você vai verificar a previsão de vendas, pedidos em carteira e programar a capacidade. O que é programar a capacidade, gente? Às vezes a gente tem os maquinários e tem as pessoas ali, né? Mas a gente sabe que isso daí é moldável. Você pode solicitar 2 turnos ou 3 turnos. Você está programando a sua capacidade. Você está dizendo, olha, vai trabalhar todo mundo, integral. Todo mundo vai trabalhar e vai trabalhar 2 turnos mais tanto de hora extra. Ou então você vai programar sua capacidade da seguinte forma: vou comprar uma nova máquina para substituir tantos funcionários e aumentar a capacidade. Então, você vai programar sua capacidade dentro do horizonte de tempo, certo? E, por último, a parte de controle, né, da produção, que é a programação, onde a gente vai ter vendas e a produção, né? A gente vai ter que adequar ali a produção com a quantidade que está sendo vendida. Basicamente isso aí. De uma forma geral, vocês podem ver através desse fluxograma como que acontece as decisões, né, no plano mestre de produção. A entrada do plano mestre de produção, obviamente, é o plano de produção, né? Professor, Oi. a tela tá congelada, viu, velho? Eu tô seguindo pelo slide que o senhor enviou, mas a tela tá congelada. Vamos verificar. Para todo mundo, gente? Ou só para o Anderson? Sim, para mim também. Tá. Vocês estão enxergando o que agora? Também tava. Vocês estão enxergando o que agora exatamente? O fluxo. O slide 4. Beleza. Então vou deixar assim, então, tá bom? Até porque eu vou ter que mostrar, daqui a pouco vai aparecer umas tabelas e eu vou ter que mostrar com o mouse. Então vou deixar assim. Bem, gente, então, vão seguindo aí. Qualquer problema que tiver, vocês podem falar novamente. Bem, a gente sabe que o planejamento mestre de produção ele vai entregar o plano mestre de produção, tá? Que vai ser a entrada para o MRP, tá? Para o planejamento das necessidades de material. A entrada para o PMP, né, plano mestre de produção, é o plano de produção, tá? Que vai dizer para você qual o tipo de política que você vai adotar, qual a quantidade de produtos totais que vão ser produzidos, só que ele não diz quanto de cada produto. Então, ele diz lá, vão ser 1.200 uniformes, tá, que tem que ser produzido. Mas ele não diz quais são os tamanhos desses uniformes ou quais são as cores, tá? Então, isso daí vai ser destrinchado aonde? No planejamento mestre da produção. Então, o planejamento mestre da produção, ele faz o quê? Ele vai entregar informações para a produção de forma individualizada de cada produto. Que informações são essas, professor? São as informações de quantidade, o que, né? Quantidade, os 3 que eu já falei para vocês, né? O what,
when, que é quando, e how much, né, que é quanto. Então, você vai estar dizendo quanto, quando e o que. Vai responder isso daí. O planejamento mestre de produção vai responder isso daí, certo? Aí você sempre vai ter um PMP inicial. O que é esse PMP inicial? Você fez lá o PMP inicial, você vai estar dentro de uma política de produção. O que é a política de produção? Ela vai estar dizendo como que você vai trabalhar. Lembra que na aula passada eu falei que a gente tem que dar um chute inicial de estoque inicial, que a gente tem que calcular o estoque de segurança, beleza? Eu falei tudo isso para vocês e falei que a gente ia ver isso daí no decorrer das próximas aulas. Então, quando a gente fala de uma política de produção, é justamente isso. Como que você vai produzir? Qual é o tipo de política de produção? Ah, vou trabalhar com estoque zero, estoque inicial igual a zero. Ah, não, meu estoque inicial vai ser 70. E como vai ser os seus lotes de produção? Ah, meus lotes de produção vão ser lotes ajustáveis. Então, dependendo da demanda, eu vou produzir aquilo dali, porque minhas máquinas são flexíveis, meus funcionários são flexíveis, eu consigo. Se a demanda é 1.235, eu vou produzir 1.235 porque eu consigo. Mas vamos ter alguns tipos de fábricas que não conseguem fazer isso, que vão ter que produzir em lotes fechados de 250, 250, 250, ou múltiplos de 250 que a gente chama. Ou que só pode produzir 100, 100, 100. Então, esse de 1.235, se ela tivesse essas restrições e só pudesse fazer em lotes de 100, ele teria que fazer 1.300 ao invés de 1.235. E aí ia sobrar esses 65 como um estoque. Então, tem muito que você tem que informar só você estando dentro mesmo. Então, um aluno daqui, um colega de vocês, uma vez me mandou uma mensagem, a semana passada, retrasada, me mandou uma mensagem: professor, como que eu vou saber quais são esses valores de estoque inicial, estoque de segurança, né? Qual o tipo de lote que eu vou produzir, múltiplos de 100, múltiplos de 200? A resposta é simples, vai depender de como você está, do cenário em que você está inserido. Então depende, o estoque de segurança vai depender de quê? Do seu volume e variabilidade da demanda. Sua demanda é muito variável, tiver um índice de variabilidade altíssimo, como você faz lá o estudo lá de dispersão, você tem que ter um estoque um pouco maior, né, para você poder absorver essa questão da variabilidade. Então, são vários requisitos que você vai ter que tomar a decisão na hora que você tiver um determinado cenário, até porque os cenários são muito mutáveis, né, principalmente quando a economia está como agora, né, com variações muito expressivas. Então, a gente tem esse PMP inicial. O que é o PMP inicial? O PMP inicial é uma projeção, primeira projeção. Só que essa primeira projeção ela pode ser validada ou não. Quando é que ela não é validada, gente? Quando você planejou uma coisa, só que sua fábrica não consegue atender, porque você não tem funcionários suficientes, por exemplo, ou porque você não tem maquinário nem tem capacidade de recebimento e produção de insumos para entregar dentro daquele prazo. Então, quando você não consegue executar o que você planejou, você vai ter que refazer, né, esse plano de produção para você voltar e que ter um PMP viável. PMP viável em termos de prazo, em termos de qualidade, em termos de quantidade, beleza? Porque tem a parte de qualidade também, às vezes você não tem como produzir naquela qualidade solicitada. Beleza, é viável, vai para o PMP final. PMP final aprovado, você faz a programação da produção, que é aquilo que eu te falei. Quando tem o nome programação, vem a questão do tempo, tá bom? Aí você tem as diferenças entre o PMP, que é o Plano Mestre de Produção, e o PP, que é o Plano de Produção. Então, a gente tem o PMP voltado para a operacionalização da produção e validação da capacidade. Então, só através do PMP, só depois de um PMP validado, é que eu vou conseguir entregar instruções de produção. Sem esse documento, você não pode instruir nada para os seus funcionários, não pode programar nada dentro da sua produção. Trata dos produtos individualizados, a gente já sabe disso, né? Os produtos vão ser individualizados mesmo, vai ser aquela chuteira de 40, tamanho 40, cor vermelha, tal, birro de ferro e etc. Então, é aquele produto que foi catalogado. Como vocês também, alguns de vocês pegam engenharia de produto comigo, lembre-se que a gente fala bastante sobre isso, que existe uma fase onde você faz a homologação do produto. Nessa fase de homologação do produto, você registra ele junto ao INPE, né, Instituto Nacional de Patentes.
E nesse, ou em outro, pode ser internacional também. Mas isso aí gera um código para o seu produto. E esse código é o que, vamos dizer assim, identifica ele. Então, a identidade dele dentro do sistema, né, dentro da parte de logística, ele vai ter esse códigozinho que vai estar identificando ele, tá bom? E aí a gente sabe também que o planejamento, o horizonte de planejamento do PMP é de semanas, em raros casos, meses, depende do tipo de produto. Mas você vai ver que a gente vai estar trabalhando muito com meses, né, com produção mensal, que é basicamente o que a maioria das empresas trabalham, tá? E já o PP ele é voltado para o planejamento agregado e determinação da capacidade produtiva, tá? Então a gente vai determinar qual a quantidade de centros de distribuição, qual a quantidade de máquinas, qual é o tamanho do seu corpo de funcionários, e aí para você fazer dar essas informações, você precisa saber da previsão de vendas que você quer para um determinado período subsequente. Trata os produtos como um mix de produtos, né? Não trata de forma individualizada. E planeja meses, anos ou semestres. Então, essas são as principais diferenças entre o PMP e o PP. É bom a gente sempre olhar e gravar, gravar não, entender, na verdade, que são documentos diferentes. A principal diferença está nessa questão da individualidade, né? Do nível de detalhamento. Vai aumentando o nível de detalhamento e diminuindo a questão do agregado, né? Importante, né, a gente se ligar nessa questão de intervalos, né? Porque dependendo olha o que o livro está dizendo, ó, dependendo do tipo de produto que você tenha, você vai ter horizontes de programação diferentes. Você tem produção de turbinas, de grandes maquinários, de vasos compressores, por exemplo, o seu horizonte de planejamento vai ser grande, né? Você não vai fazer isso em semanas, pode ser até que você consiga, dependendo do tamanho e do projeto e da velocidade de produção, mas em alguns casos de fabricação de navios, essas grandes turbinas, lead times eles podem levar meses, né? Então a gente vai ser algo quando a gente trabalha dentro de PCP, a gente trabalha mais com produção em massa, a gente sabe disso. Mas pode ter casos em que você precise fazer esses tipos de planejamento. Aqui o que a gente está falando, a produção, a fabricação de um navio, não é uma produção em massa, né? Ela está ali, é um projeto. Então a gente tem que se ligar que existe essa questão do horizonte de planejamento que vai variar. Eu botei só para a gente refletir em relação a isso, é uma coisa bem óbvia, né? Que a gente acabou de falar. Porque se na maioria dos casos o lote dos itens serão produzidos em períodos mais curtos do que semanas, talvez até abaixo de horas, não se emprega esse próprio lead time, né? A gente sabe que o lead time, gente, é o tempo que você necessita para entregar o seu produto. Você recebe ele, entrou o pedido, quanto tempo você levou para entregar esse produto? Às vezes você consegue fazer isso aí em um dia, certo? Só que a gente não emprega esse lead time real como o lead time da programação na montagem do plano. Por quê? Porque existe a necessidade de você programar a produção não só de um item, é de uma quantidade de itens que vai ser entregue em diferentes locais para diferentes clientes, tá? Que solicitaram esse pedido em diferentes tempos. Então, você precisa organizar. Então, aquele cara que pediu lá de 1 a 5 de outubro lá, ele vai receber lá de 20 a 22, certo? Então, você vai ter que fazer essa programação de forma que atenda aos prazos de solicitação mínimos em relação à competitividade, né? Não à toa a gente vê aí as grandes empresas de logística trabalhando muito em cima dessa questão do prazo. É absurdo a velocidade que está se tornando essa questão da compra por internet. Você compra e no outro dia tem entregas que são no outro dia que você está recebendo. A Magazine Luiza, o Mercado Livre acabou de comprar comprou uma frota de aviões para poder aumentar essa questão da entrega, agilizar essa entrega, entendeu? Para não depender, né, de outros meios. E outras empresas também estão fazendo isso. Então, dentro da empresa, lá na fábrica, quando você estiver trabalhando, dentro do PCP, você vai entender isso. Olha, você consegue produzir um computador ali em 2 horas, na montagem do computador em 2 horas. Mas, na verdade, esse não é o lead time real. O lead time vai demorar mais, principalmente porque você vai ter vários passos, vários processos, testagem, rechecagem, um bocado de coisa, para que você depois entregue, certo? E é importante a gente também falar, fala-se muito isso nos livros, né, para a gente entender, chama-se período congelado. A gente vai ver o que é agora.
Período de programação congelado ou firme é um período onde todos dentro do sistema produtivo estão trabalhando para atender a um plano comum, sincronizando da melhor maneira possível todas as atividades. As alterações nesse plano podem ser caras e indesejáveis, por isso os períodos são congelados sem alteração neste período. O que é esse período de congelamento? É um período assim, você planejou, fez uma programação e você pode determinar que seu período congelado é de um mês. Ou seja, você vai ter que obedecer toda aquela produção sem nenhum tipo de ajuste durante aquele um mês todo. Por quê? Porque se você for mexer em alguma coisa, você pode pagar mais do que fosse se você quisesse consertar algo. O que eu estou dizendo é o seguinte, você planejou lá durante as 4 semanas dentro do mês a produção de lotes múltiplos de 300. Só que você identificou que aquilo ali teria que ser ampliado, aumentado, por conta de pedidos em carteiras que superaram a previsão da demanda. Como assim, professor? Possa ser que a previsão da demanda que você fez de 500 todos os meses, chegou ali na metade do mês, você percebeu, na segunda semana, na terceira semana, você percebeu um crescimento. Então, os pedidos que entraram na carteira superaram da previsão. Então, ao invés de ser 500, a sua previsão estava dando 700. Você vai ter que continuar ali naquela produção, já que você disse que seu período congelado firme é de um mês, e após esse período congelado, você fazer ajustes. Porque se você fizer ajustes nessa parte aí, tudo aquilo que você se mobilizou, os insumos que você comprou, os fechamentos, tem até possibilidade de você pagar multas, inclusive, né, se for para retornar algum tipo de matéria-prima, porque pensei, você fez um planejamento de produção de algum tipo de produto que tem insumos que sejam perecíveis. E aí você fez uma compra de diversos insumos lá, tal, só que você ficou ali e viu que aquela previsão não estava batendo muito abaixo. Você ficou com aquele insumo ali no seu estoque muito tempo e você ia perder aquele insumo. Aí você não, se você for modificar isso daí para devolver, por exemplo, parte desse insumo ou não considerar ele ou deixar estragar, você vai perder de qualquer forma dinheiro. Então, no final das contas, esse período congelado é justamente isso, é um período que você vai determinar. O período congelado é 2 semanas, porque é muito variável o meu mercado. Não, meu período congelado, meu mercado é o de alimentos, de produção de alimentos, produção de produtos de limpeza, então é bem seguro. Posso botar um período congelado aí de 6 meses, sem problema nenhum. Vai de você, vai de quem está lá para determinar qual é o período onde todo mundo que está envolvido ali para entregar a programação da produção continue fazendo aquilo que foi mandado. Porque já pensou mudar tudo, novas instruções, remanejamento de layout, reprogramação de máquinas, tudo isso, né, logo no início ali, aí seria complicado. Então, por isso que tem que ter esse período congelado que muita gente utiliza. Em alguns casos, produções extremamente flexíveis, manufaturas altamente flexíveis, tem período congelado igual a zero. Então, eles têm uma flexibilidade enorme de reprojetar, tem um fluxo de informação, um sistema de informação muito bom, então consegue entregar essas informações rapidamente e consegue reconfigurar, né, sair de um cenário A para um cenário B de forma muito eficiente. Então, o período de congelamento vai ser zero. Tá? Olha o que eu estou falando aqui, para vocês entenderem um pouquinho, tá? Só seguir o pensamento. Perceba que a gente tem aí uma situação onde você tem a cor mais clara aí das barras e a cor mais escura. Isso são quantidades de vendas no tempo, tá? Vamos supor que esse tempo seja semanas. O que vocês podem perceber aí? Vocês percebem que previsão da demanda é o que está claro, pedidos em carteira é o que está escuro. Vamos logo entender esse negócio de pedidos em carteira e previsão da demanda. O que é o pedido em carteira, gente? É o pedido que já foi consolidado, ele está fechado, certo? Qual seria o ideal para a gente sempre? Que os nossos pedidos em carteira fossem sempre iguais à previsão da demanda. Só que isso não acontece. Às vezes é mais e às vezes é menos. Às vezes você fez uma previsão da demanda para um determinado mês de 650, mas entrou pedidos em carteira de 750, 100 a mais. Então, a sua previsão ali, ela foi abaixo. Significa que se você não tiver 100 em estoque, você deixa de atender esse cliente, tá? Ou pode acontecer o contrário, você pode ficar com super capacidade. Você pegou ali, fez uma previsão de 650, mas o pedido em carteira naquele mês foi só de 550. Então você vai ficar com 100 em estoque a mais. Se você já tivesse 100 em estoque, você vai ficar com 100 mais 100 em 200. Já vai aumentar os seus custos com gerenciamento de estoque. Beleza? Então, como eu já falei, o ideal seria que previsão da demanda e pedidos de carteiras fosse sempre certinho, mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim, então vai ter sempre essa variação. Por isso, a existência de estoques,
Por isso a existência de políticas de subcontratação, tá? Por isso, em algumas situações existe a necessidade de ter contratos com fornecedores secundários para situações assim, entendeu? Onde você precisa produzir rapidamente uma leva que chegou. Então, o que dá para perceber? Que no mês 1, toda a minha previsão ela foi consolidada. Ótimo. Já no mês 2, a minha previsão ela não foi totalmente consolidada, tá? No mês 3, no mês 4, o que acontece? Onde é que a gente está aí, professor? Que daqui a pouco a gente vai começar a se perguntar isso, que acontece bastante isso, de você se perder no tempo. Onde é que eu estou? Eu estou prevendo, isso aqui já terminou, isso aqui é futuro, é passado, é presente, essa parada confunde, mas vamos com calma para vocês não se confundirem, tá bom? Perceba que aqui, pode ser tudo, a gente está considerando tudo futuro. Muitos alunos pensam, não, isso aqui já aconteceu, e eu estou, não, gente. Lembre-se que no PMP você está planejando para frente, no futuro, certo? Ah, professor, então pode ser que eu estou planejando aqui fiz a previsão da demanda, né? Beleza. E aqui já tem pedidos em carteira consolidados, exato. Isso não acontece? É o que mais acontece. Você tá lá, o cara chegou, fez um pedido com 1 mês de antecedência e fechou, ó. Quero 700 unidades daquela determinada cerveja e pronto. Já está aqui consolidada. Esses 700 reais. Já aconteceu, já vendeu, já produziu aquilo? Não, lógico que ainda não produziu. Eu estou planejando ainda a produção, certo? Então a gente está aí no presente planejando o futuro, beleza? Então, no caso aqui, gente, nesses aqui que já estão com alguma demanda consolidada, que tem pedidos em carteira, como vocês podem ver embaixo aqui, ó, eu já posso programar a produção, tá? Nos que a gente tem, né, esses pedidos já em carteira, eu já posso programar a produção. Nessa parte aqui que eu não tenho ainda, que eu só tenho uma previsão, é algo incerto, eu tenho que analisar e validar a minha capacidade. Porque eu preciso saber se eu vou conseguir ou não produzir, certo? Então é só para vocês entenderem essa questão de que quando você já tem os pedidos em carteira, você já pode começar a programar a sua produção em cima disso daí. Lembrando que tem o período de congelamento, lembra? Nesse período de congelamento, você não pode mudar mais. Ah, professor, então você está dizendo que caso chegue do nada lá um pedido em carteira para entrar na terceira semana, você não vai conseguir atender? Exatamente. Se você estiver dentro do seu período de congelamento, você vai ter que empurrar ele para a quarta semana ou para a quinta semana, quando terminar o período de congelamento. Então, essa entrega vai ser depois, vai acontecer depois. É a mesma coisa de, tipo assim, a pessoa tá ali, né, falando, ó, tô fechando um lote aqui, os pedidos que chegarem até 10 de outubro, isso acontece muito, até 10 de outubro, vai nessa leva aqui desse lote que eu fretei aqui, que vai ser valor tal e tal, e consegue. Que nem quando você compra de AliExpress, Wish, esses shippings que compram, né? Eles fecham esses lotes e se você comprar até tal data, vai. Se passou dessa data, aí você só vai no próximo lote. Por isso que é necessário esse período de congelamento, que senão você não consegue produzir. E a pessoa se ficar sempre em aberto ali, não, estou esperando, estou esperando. Não tem como, porque as coisas precisam de tempo para serem produzidas. Então, esse período de congelamento é importantíssimo para que você consiga produzir dentro, para que você tenha o que a gente chama de manufaturabilidade. Então, para que você tenha isso daí, você precisa desse período de congelamento. Tudo bem até aí, galera? Posso seguir? Ou tá muito rápido, tá tranquilo? Qualquer dúvida, vocês vão falando aí, tá bom? Olha outro exemplo aí, de nivelamento da produção. Isso a gente fala bastante lá no curso de Manufacturing, né? O Rei Junca, quando você precisa. Muito das produções, né? Elas não têm flexibilidade. A flexibilidade é uma coisa muito difícil de acontecer, principalmente da produção em massa, a gente sabe disso. Que quanto maior é o nível de produção, né, em série, em massa, mais difícil é você flexibilizar aquilo dali, tá? Então, a gente tem aí, ó, por exemplo, tá vendo o nivelamento da produção de acordo com a demanda. Você tem 2.000, 2.000 de necessidade líquida do produto A, 3.000 de necessidade líquida do produto B e 5.000 de necessidade líquida do produto C. Como que você faz isso daí? Você vai produzir primeiro os 2.000 do A, depois os 3.000 do B, depois os 5.000 do C? É complicado, porque você vai ter valores diferentes
para produzir, vai ter que configurar suas máquinas de formas diferentes. O seu pessoal também vai ter que estar trabalhando em horários diferentes, maior ou menor. Então é importante você fazer um nivelamento disso daí, para você produzir em lotes iguais, em tempos iguais, que é a padronização, não é isso? Então você vai pegar dentro do horizonte de programação do PMP, você vai, em vez de, são 10 mil itens ao todo, em vez de você produzir 2 mil do A primeiro, 3 mil do B, depois 5 mil do C, você vai produzir todos esses produtos, só que dentro de lotes, por exemplo. Você vai produzir, se são 3, você vai produzir 33% do A, 33% do B, 33% do C, tá? E aí até formar 1000 itens, né? Você vai colocar 1000 itens aqui, 1000 itens aqui, 1000 itens aqui, 1000 itens aqui, até formar 10 mil. Você vai produzir de 1000 em 1000, em vez de produzir 2 mil de vez, 3 mil de vez, 5 mil de vez. Por quê? Porque você garante que exista esse produto acabado A, B e C, para que os clientes, por exemplo, o cliente C não fique esperando. O cliente C seria aqui o último a receber, porque o C seria o último a produzir. Sendo que esse cliente, vamos supor que seria um cliente só, foi o que pedia a maior quantidade, 5 mil. Então você pode quebrar esses lotes, essa produção, para beneficiar a manufatura, para que ela consiga ter mais eficiência. Então, aí, as vantagens. O cliente recebe seu pedido diretamente da linha de produção, que é a entrega just in time, redução dos níveis de estoque, lotes padrões de produção, que é muito importante, né? Potencial de uso do sistema puxado no abastecimento da linha. Então, você pode, o que é o sistema puxado? Você vai estar requisitando, através de cartões Kanbans, quantidades exatas e tipos exatos de insumos e de materiais para montagem, caso seja necessário. Então, vai ser mais fácil isso daí. Vai ser mais fácil aplicar esse tipo de situação, o Kanban. Limitações, aumento do número de paradas para setup. Porque você vai estar produzindo 3 itens dentro de uma mesma leva, dentro de um mesmo lote. Então, você terminou o A, você reconfigura para o B, depois reconfigura para o C, tá? Mas, se for, por exemplo, diferentes tipos de tamanhos de latas, né? Você pode reconfigurar sua máquina ali para estar trabalhando com diferentes tipos de tamanhos daquele produto, tá? Mas é uma coisa importante dentro do just-in-time, o nivelamento da produção, para que ele possa atender a demanda e todo mundo tenha o mesmo benefício e o lead time de cada um seja respeitado. Outra importante missão do PMP, né, do Plano Mestre de Produção, é traduzir, né, entregar para a produção instruções que sejam importantes para o desenvolvimento da programação. Por exemplo, você tem ali a informação que vem do marketing, né? O marketing chega e diz, olha, vamos supor que vocês estejam trabalhando lá no centro de distribuição de uma grande dessa aí, uma Magazine Luiza, ou o AliExpress, Mercado Livre, etc. Aí você tem lá o código do produto, PA14EXP, que esse produto ele é para exportação. E você tem um outro, que é um código de mercado interno, que é para o próprio mercado interno, para o Brasil. Em termos de produção, a informação que eu tenho que passar não é essa que está aí, eu já tenho que passar o agregado, que é o mesmo produto. Eles só têm códigos diferentes, porque eles vão para locais diferentes, vão ser embarcados em caminhões ou embarcados em meios de transporte diferentes. Então, essa informação é importante para o departamento de logística. Para o departamento de PCP, o planejamento e controle da produção, o importante é o somatório da quantidade desses itens mesmo, tá? Porque eles são iguais. Então, é um produto só que o código dele, logístico, né, é diferente. Então, você vai entregar para lá para o PCP, né, para a parte de programação, a informação somada lá, 350, 320, 350 e 390. Beleza? Outra parte importante que vocês vão usar bastante daqui para frente é a questão de determinar um lote múltiplo, né? Um lote econômico onde você produz. O que é esse lote econômico? O lote econômico, gente, é porque assim, dependendo da sua capacidade de produção, dependendo das máquinas que você tenha, existe uma quantidade eficiente de produção. Como assim, professor? Bom, às vezes é melhor você produzir 250 do que 253. Por quê, professor? Porque às vezes você se organiza seus lotes dentro de uma geometria ali de pallets adequada. Então você tem lá os seus pallets que você vai colocar de produtos acabados, a organização dos seus produtos,
tá? Ou a cubagem dos seus meios de transporte é de tanto, tudo isso vai influenciar nessa questão do lote econômico. Então, esse lote econômico ele vai ser calculado, você vai determinar se vai ser múltiplos de 50, múltiplos de 100 que você vai produzir, certo? Ah, professor, dentro do just-in-time o ideal então seria múltiplos de 1 sempre, né? Com certeza, né? Para não sobrar estoque, já que no just-in-time, quando a gente fala no Lean Manufacturing, a gente está falando da manufatura enxuta mesmo, sem estoque, então com o estoque tendendo a zero, né? Zero desperdício, zero estoques. Então, dentro do Lean Manufacturing, obviamente que essa dinâmica dos lotes econômicos de produção, a gente teria até, mas o lote seria de 1. Então, o mínimo que você produz de 1 em 1, múltiplos de 1. Então, se você tivesse uma demanda de 345, você ia produzir 345. 347, 347. Só que a gente sabe que na prática isso não acontece, não ocorre. Olha o exemplo aí, ó. Então tá ali, ó, lote econômico. Em termos financeiros, é a quantidade economicamente viável a ser produzida. Tá? Então, a previsão da demanda na semana 14, por exemplo, é 1.250. Aí, no PMP, você vai produzir 1.250. Semana 15, 1.210, mas você vai continuar produzindo 1.250, porque você resolveu fazer um lote econômico de 250. Você fez os cálculos lá. A gente dá para ver esses cálculos, viu, gente, lá na frente. Lotes econômicos, na aula 10. Lotes econômicos múltiplos de 250 peças. Então, você vai produzir 250, 250. Você já sabe que vai sobrar estoque, né? Mas parte desse estoque ele vai ser absorvido numa determinada situação onde você não tiver você não vai produzir a quantidade certinha para atender a necessidade líquida, como está aqui na demanda na semana 16. Ó. Na semana 15, era 1.210. Você produziu 1.250 para respeitar a política de múltiplos de 250. Aí, se 1.250 vai sobrar quanto? 1.250 para 1.210 sobra 40, né? Se não tivesse estoque nenhum, ficaria com 40 no estoque. Aqui, 1.190, você vai produzir 1.000. Aí vai ficar faltando 1.190, tá? Mas como você já tinha um estoque de 40, ficaria faltando 150, tá? E aí por aqui vai. Então, você vai vendo que você vai produzindo sempre múltiplos de 250. Além disso, a gente tem uma coisa muito importante que chama-se estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? O estoque de segurança também é calculado, é um valor que é determinado de acordo com o volume de produção, de acordo com a velocidade de produção também, o takt time, variabilidade da demanda, né, o índice de dispersão também, e ele vai determinar para você um valor fixo que nunca deve está menor do que aquele que é estipulado. Então, se você estipula que o seu estoque de segurança é de 70 unidades, você sempre vai ter que ter essas 70 unidades. Inclusive, você vai ter que produzir primeiro essas 170 unidades, né? Então, ela vai se manter. Então, se é um estoque de segurança, eu tenho que garantir que se eu comecei meu ciclo na semana 1 e eu vou fechar meu ciclo na semana 10, na semana 1, meu estoque programado tem que ser 70, tem que ter 70 unidades ali. E na semana 20, também eu vou ter que ter 70 ou mais, certo? Eu não posso ter menos, posso ter mais, tá? Beleza? Então, isso que é o estoque de segurança. Eu coloquei aqui uma analogia, né, que em algumas situações de seca bastante rigorosa, né, bastante severa, acontece que os rios, né, alguns rios que são de abastecimento de cidades, como em São Paulo, quando teve, eles atingem um volume bastante crítico, que é chamado de volume morto. E aí, quando atinge aquele volume morto, é acionado o sinal de alerta, né? Então, esse volume morto é como a gente pudesse utilizar essa analogia do estoque de segurança. Existe ainda ali, mas é uma coisa que não é para ser usada, ou se for usada, tem que ser reposta. Então, vamos supor que você tinha um estoque de segurança. Aí, no mês 15, subiu um pedido de carteira lá, que vai pegar metade do seu estoque de segurança. Você tem que pegar o seu estoque de segurança, atender a demanda, mas na outra virada você tem que produzir a mais, produzir o que era necessário, necessidade líquida, mais o estoque de segurança, para manter ele 70 ou mais. Correto? Então é isso que a gente vai fazer, esses exercícios daqui a pouco, tá bom? Vai fazer esses exercícios de trabalhar com estoque de segurança, mais e menos, para vocês entenderem como é a dinâmica. É bem simples, bem fácil, é só mais e menos, e pensar sempre que você está programando para frente, tá? É assim, a gente vai começar a programar para frente no PMP, e depois, lá no MRP, a gente vai programar para trás. É interessante. Então, vamos lá.
Desmembramento do PP, né? Então, para você fazer o PMP, você precisa desmembrar o PP. Então, a gente tem as informações aí, ó, demanda prevista no período 13 a 18. Então, você tem 1.200, 1.150, 1.250, 1.300, 1.030, 1.350. Só que isso daí é uma demanda agregada, que chega do PP. Aí eu tenho que desmembrar ela em demandas individualizadas, né? Para que eu consiga fazer um PMP para cada produto. Lembre-se que o plano mestre, ou nome mestre de produção, ele tem que ser um para cada produto específico. Lá o MRP, que é o Planning, Materials Requirement Planning, ele vai ser um para cada item do produto, certo? Então, por enquanto, a gente está fazendo um para produto. Então, o PMP é relacionado ao produto inteiro. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, uniformes profissionais da cor branco, azul e verde, certo? 50% é da cor branca, 20% da azul e 30% da verde. Aí, beleza, já sei qual é a demanda de cada um individual, né, em termos de porcentagem, só eu multiplicar. 50% vezes 0,5 vezes 1.200, né, 0,2 vezes 1.200, 0,3 vezes 1.200, e achando os valores aqui, todos que a gente está achando, beleza? A cada mês. Depois que você pegar isso daí, que você já sabe que é a demanda prevista, você vai fazer o seu PMP, né? Que é o 600, 575, 625, 650. Aí o que entra aqui de informação? Entra aquelas que a gente acabou de ver aqui, desde o início: estoque inicial, estoque de segurança e o lote econômico. Essas três informações, botem na cabecinha de vocês aí, que são informações que nas questões vão ser dadas, tá? Inclusive, eu vou passar, não sei se eu já mandei, mas vou mandar para vocês na quarta-feira uma lista de exercícios resolvidos, né, do livro Tubino, para vocês darem uma olhada e se preparando para a prova, tá bom? Coisa simples, vai estar lá os exercícios resolvidos, vocês vão tentar fazer, não conseguiu, dá uma olhada lá no que vocês poderiam estar errando, tá? Então, gente, aqui você tem a demanda prevista de cada uma desses itens individualizados. Vamos utilizar, né? A gente fez aqui o primeiro passo, né? Desmembramento do PP. PP é a entrada, né? Informação, é o documento de entrada para você desenvolver o PMP. Fez esse desmembramento? Beleza. Vamos pegar um, por exemplo. A gente vai pegar esse branco aqui, ó, por exemplo. Tá bom? Vamos pegar o branco, por exemplo. Vamos ver o que vocês têm que fazer no PMP. Você tem que fazer exatamente isso aqui, ó, essa tabela. Primeiro você tem as definições iniciais. Quem faz essas definições iniciais? Vocês mesmos, tá? Nas questões que vocês vão praticar, já vem já com essas definições iniciais. Em alguns casos pede para você calcular lote econômico e tal, mas é bem raro. Mas coisa que vocês vão aprender um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Vamos ver aqui, ó, segundo passo. Essa parte é muito importante, viu? Prestem atenção, se não entender a gente vai voltando. Calcular as quantidades a serem produzidas. Ah, professor, mas a gente não produz o que a demanda, o que chega de demanda, por exemplo, aqui no branco, se a demanda é 600, eu tenho que produzir esses próprios 600. Não é assim, não. Não é tão fácil quanto se parece. Dentro de uma esfera realística, tem várias coisas que a gente tem que considerar. Os estoques de segurança, os recebimentos programados, que a gente vai entender direitinho, tá bom? O estoque inicial, tudo isso vai influenciar enquanto você precisa produzir, tá bom? Show de bola. Então, vamos lá. Então, galera, a gente sempre tem que ter essas definições iniciais antes de desenvolver um PMP, senão a gente fica ao léu. Que definições são essas? Primeiro, qual é o produto? O quê? O uniforme branco, tá? Qual o lote múltiplo que vai ser utilizado? De 120 peças. Por quê? Porque é uma característica da própria empresa. Ela definiu que consegue produzir economicamente viável 120 peças. Estoque inicial, 70 peças. Estoque de segurança, também 70 peças. E você tem um recebimento programado de 600 peças no período congelado, que ele botou ali como um mês. Esse que está em azul aí, ó, é o período congelado, 3 aqui, ó. Tá bom? Você vai receber 600 peças. Então, o que está dizendo esse recebimento programado, gente? O recebimento programado é fácil de entender. Alguns de vocês acabam não entendendo porque a gente olha para algo que está parado. Essa tabela aqui não está parado, mas a gente não está programando, a gente não está lidando com o tempo. O tempo nunca está parado. Então, a gente tem que entender que nessa semana 13 aqui, ó, gente, para cá teve coisa. Teve semana 12.
Então, o que é esse recebimento programado? É o recebimento da produção da semana 12 que chegou aqui na semana 13, tá? Então, esse recebimento aqui é um recebimento de uma produção que chegou na semana 13. Então, foi um recebimento que já estava programado, só que em outro ciclo do PMP. Moral da história: nunca ache que o que você está vendo ali está estático, apesar de ele estar parado. Isso aqui tem informações anteriores, tá? A prova disso é que você tem um recebimento programado aqui na semana 13. Vamos então, beleza. Pegamos essas definições iniciais, o que a gente faz agora? A gente vai determinar o quanto que a gente tem que produzir quanto que a gente tem que produzir do item em cada período, certo? Porque a gente já sabe que a gente não, porque se a gente tem um estoque de segurança, a gente já sabe que a gente tem que produzir esse estoque de segurança em algum momento, né? A gente tem um estoque inicial também, né? Tem recebimento programado, tem essa restrição de lotes múltiplos de 120 peças. Tudo isso vai influenciar no quanto você vai produzir em cada um dessas semanas. Vamos começar então, semana 13. Na semana 13, a demanda prevista era de 600, você teve um recebimento programado de 600, o estoque projetado antes do PMP é 70, ou seja, isso aqui é estoque inicial. A necessidade líquida vai ser, obviamente, zero. Como é que você calcula a necessidade líquida? Bem simples, você vai pegar a necessidade líquida, é o que você tem que produzir, mais o que já está produzido. 600, 600. Então, a necessidade líquida aqui é zero. Então, se você subtrair isso daqui por isso daqui, você vai ter a sua necessidade líquida. Ah, professor, então eu entendi. Qual é a necessidade ali de produção? Ah, entendi. Beleza, você já tinha 600, 600 menos 600 dá zero. Beleza, entendi. Então, a sua necessidade líquida nesse período aqui, 13 é zero, só por conta desse recebimento programático que você teve. O estoque projetado depois do PMP, 70. Por quê? Porque você não consumiu esse estoque inicial, você manteve esse estoque aqui. Certinho? Então, 70 é o seu estoque projetado depois do PMP. Tá tranquilo aqui? Tá. Por quê? Porque 70 é exatamente o estoque de segurança. Professor, e se fosse 60 aqui, estaria errado, né? Mas é justamente por isso que ele coloca 70 o estoque inicial, para que o estoque de segurança seja garantido 70, porque ele já sabia dessa informação de 600. Senão não teria lógica, né, gente? Ah, entendi, professor. Então, se aqui fosse 80, ele teria que projetar um estoque aqui, o de 80. Exatamente. Então, depende, as informações elas têm que casar. Vamos lá agora para onde vai haver mudança. Onde vai haver mudança na semana 14. Na semana 14, a demanda prevista é 575 e eu já não tenho mais recebimento programado, tá? Então, aqui é zero. Eu vou ter que produzir, obviamente, vou ter que produzir. Na verdade, assim, gente, para vocês também não entenderem. Não é que você vai ter que produzir aqui na semana 14. Que eu falei, lembra que eu falei que a gente começa para frente, mas depois a gente vai ter que projetar para trás? Justamente por causa do lead time de produção. Quando a gente começar a entender essa questão de que as coisas demoram um tempo a serem produzidas, a gente vai começar a planejar para trás. Então, uma coisa que na semana 14, aqui eu estou dizendo que eu vou precisar de 600. Não necessariamente na semana 14 que eu vou começar a produzir 600. Inclusive, eu vou começar na semana 8, ou 10, ou 11, sei lá. Entendeu? Então, por isso que eu tô falando que é um planejamento isso daí. Você está planejando isso aí para o futuro. Então, vamos lá. Então, na semana 14, 575. O recebimento programado, nada. O estoque projetado, menos 505. O que é esse estoque projetado? Esse estoque projetado você tem quanto? 70. Você tem a demanda de 575, correto. Se você tem a demanda de 575, você consegue produzir 70, então vai ficar faltando ainda 505. Então você tem um estoque negativo. É só para que você entenda que você tem a necessidade, né, de produzir isso daqui, mais ainda o estoque que você vai consumir. Ah, entendi, professor. Então, a minha necessidade líquida não é só esse 505, porque eu não posso esquecer que eu não posso ficar zerado aqui. Porque eu estou ferindo quem? Estou ferindo aqui meu estoque de segurança. Eu tenho que ficar com isso aqui 70. Se ligaram? Se tiver alguma coisa aí que não esteja compreendendo, você vai falar, olha, é só mais e menos. Beleza, aqui, ó. Se eu utilizar o meu estoque de segurança, eu vou ficar ainda devendo 505. Então, eu vou produzir 505? Não. E aí o estoque seu? Se você produzir só os 505, beleza, você atende o seu cliente. Se você tiver de 505 aqui, você atende o seu cliente, mas você fere o que você estabeleceu de estoque de segurança. Então, você tem que atender o seu cliente e também produzir o estoque de segurança. Você também tem que ter esse estoque de segurança. Então, é 575.
beleza? Porque aí você fazendo a conta, quando você for produzir... E aqui ainda tem mais um detalhe importantíssimo, que aqui você tem que produzir 575 por conta do estoque de segurança, quer dizer, a necessidade líquida é 575 por conta do estoque de segurança, mas você vai ter que ter 600, porque você não consegue produzir quebrado aqui. Você tem que produzir de 120 e 120. Então, você tem que produzir 600. Aí vai sobrar quanto no seu estoque? O estoque vai ficar 95. Como é o cálculo? O cálculo é simples. É você pegar, para você saber isso daqui, é você pegar o estoque de segurança mais a diferença entre o que foi produzido e a necessidade. O estoque de segurança é 70, mais a diferença de 600 com o 575, que é 25, 70 mais 25, 95. Ou seja, você já sabe que nessa linha aqui de baixo eu nunca posso ter valores menores do que 70, porque é meu estoque de segurança. Posso ter maiores. Aqui teve maior por quê? Porque foi o que sobrou aqui, ó. Eu tinha uma necessidade líquida de 575, mas eu só posso produzir de 120 120. Então, eu vou ter que produzir 600, o que vai me gerar estoque. Gera 25 de estoque, assim, além do estoque de segurança. Tudo bem? Aí, para as outras semanas, a mesma coisa. Na semana 15, 625 a necessidade, né? O recebimento programado não tenho, o estoque projetado aqui está acumulando, né? Vocês estão percebendo, está acumulando isso daqui, mas isso daqui, 1.130. Isso aqui serve para você ter uma noção a longo prazo de qual vai ser, que, por exemplo, no final da semana 18, quanto você tem que produzir ao tudo, entendeu? Para atender as necessidades líquidas. Então, aqui você vai ter a necessidade líquida de 625, tá? Porque aqui você já produziu aqui você já incorporou esse 70 do estoque de segurança, então aqui é 625, tá? E aqui você vai produzir 600, já vai produzir 25 a menos. Professor, caso tivesse uma mudança aí, alguma coisa assim, tipo, aqui fosse 630, se você produzir só 600, você ia ficar com 65, né, de estoque. Exatamente, porque ia ficar 95 menos 30 ia ficar 65, aí não poderia. Aí, nesse caso, professor, significa que eu teria que pegar esses 600 e produzir mais 120 peças, 720 peças, para que você não ferisse o seu estoque de segurança, sim, certo? Mas são nessas situações que vocês vão começar a entender depois, quando vocês estiverem fazendo lá o cálculo do estoque de segurança, que eles vão levar em conta essa questão da demanda, entendeu? Vai fazer o somatório da demanda, dividir por 2, multiplicar por uns fatores lá para você achar o lote econômico e o estoque de segurança, para que você saiba que era 70 mesmo, entendeu? Só para vocês se ligarem que tem relação, lá na frente vocês vão ver isso. Por enquanto, vamos continuar nossas continhas de mais e de menos aqui. Então, 625, 600 você vai ter que ter aqui na semana 15, vai sobrar 70, porque você vai consumir 25 daqui para atender essa necessidade líquida. Você pega 25 daqui, atende aqui e fica com 70. Daí você segue a necessidade líquida que é 650, né, igual à demanda prevista. Você, em vez de produzir 600, vai produzir 720. E daí você vai pegar 70 mais o que sobrar daqui, ó. 720 menos 650. 70 mais 70, 140. Vai para frente, 580 é a necessidade líquida, igual à demanda prevista. Você vai ter que ter, eu falo vai produzir, não, você vai ter que ter na semana 17, 600. Você vai fazer 600 menos 580, 20 mais 140, 160. E por último, aqui a necessidade líquida é 675, igual à demanda prevista, né, na semana 18. Você vai ter que ter na semana 18 600, aí você vai fazer 600 menos 675, dá menos 75, mais 160, 85. E aqui você fecha aqui na semana 18, o seu estoque vai ser 85, 15 a mais do que o que você imaginou. Tá vendo que tem relações? Os números, eles têm relações, ó. Pode dar uma variada aqui, mas chegou aqui em valores aceitáveis. Porque você não pode chegar no final de uma análise, né, de PCP e ter um estoque de segurança, e o seu estoque, né, tá muito além do estoque de segurança. O estoque de segurança é 70, seu estoque está lá 520. Alguma coisa você fez errado, entendeu? Na sua simulação. Então você tem que ser razoável, tem que ter razoabilidade nas suas projeções. Então essa projeção aqui tá bem razoável, né? Entenderam? Tem alguma coisa que eu posso explicar melhor? Tá tudo bem, pode seguir.
Tudo certo? Beleza, vou seguir então. Bem, aí então depois que a gente faz, né, essa primeira tabela, onde a gente tem como resultado o PMP, ó, o PMP está aqui, ó. Ah, então você já tem um plano mestre de produção aí, tem aqui, plano mestre de produção está aqui, ó. Eu preciso de 600 na semana 14, 600 na semana 15, preciso de 720 na semana 16, 600 na semana 17, 600 na semana 18. Como você vai fazer para que você chegue com essa quantidade de itens nessas semanas aqui? Você vai ter que planejar para trás, tá? Então, após a transformação das informações da previsão da demanda em informações operacionais, o planejamento médio da produção deve gerar um PMP inicial, que será testado frente às necessidades de capacidade produtiva. Então, esse PMP inicial que está ali, ó, dizendo quanto que você tem que ter em cada semana, você vai validar ele, vai ver se você consegue fazer isso. Você consegue entregar aqueles 600 na semana 14? Ah, beleza. Consegue até a semana 18 entregar tudo isso? Beleza. Então, se você fez análise da capacidade produtiva e verificou que o número de funcionários, o número e capacidade dos equipamentos está tudo ok, ele consegue, você vai lá e valida. Tá? E tem uma importante ferramenta que trabalha com isso, englobado dentro do módulo do PCP, em alguns RPs, que é o RCCP. RCCP, que é o Road Cut Capacity Planning, que é o planejamento grosseiro da capacidade. Depois vocês podem dar uma olhada aí. Então, qual é a rotina do cálculo para análise da capacidade? Identificar os recursos a serem incluídos na análise como forma de simplificação, pode-se considerar apenas os recursos críticos ou gargalos, que são eles que você vai trabalhar em cima. Obter o padrão de consumo ou taxa de produção no caso de máquinas da variável que se pretende analisar. Tá? Então, você tem que pegar a máquina que você está ali e ver quanto é a capacidade dela máxima de produção ou a capacidade operacional, né? Que tem a capacidade máxima, mas existe a capacidade operacional, que é a capacidade que ela consegue produzir sem muitas variações, sem estar na capacidade máxima. Na verdade, nenhuma máquina é ideal você trabalhar dentro da capacidade dela máxima, certo? Sempre tem um valor operacional lá. Multiplicar o padrão de consumo de cada produto para cada recurso pela quantidade de produção prevista desse produto no PMP, para o período em que esse recurso será acionado em função dos lead times de planejamento. Então, você vai ter que verificar a questão do tempo. A minha máquina consegue produzir em velocidade suficiente para atender aquela determinada demanda no tempo correto? Certo? Se não, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar uma maneira para que isso seja razoável, que você consiga racionalizar aquilo ali. Quarto passo, consolidar as necessidades da capacidade para cada recurso em cada período. Passo 5, comparar as disponibilidades dos recursos com as necessidades da capacidade calculada em cada período para tomar a decisão quanto à viabilidade do PMP. Então, é um processo simples, é você analisar se todos os recursos que você tem ali na sua empresa, elas conseguem atender ao planejamento que você fez do PMP, né? O plano mestre. Então, se conseguir, beleza, valida e vai para a parte do MRP, que é calcular as necessidades de materiais para produzir cada um daqueles produtos, certo? Então, é basicamente isso aí. Então, aí tem a questão do RP, né, da importância para você fazer esses cálculos das informações, mas em algumas empresas não tem esses RPs tão sofisticados, né? E aí é chamada a atenção para uma solução simples que pode ser você criar um mapeamento do seu processo, né? E a partir desse mapeamento você identificar quais são os principais gargalos produtivos e trabalhar em cima deles, porque são eles que vão impedir você de atingir as metas, tá? E aí vem o que eu falei do livro A Meta. Inclusive, o colega de vocês enviou, eu mandei para o colega de vocês na terça-feira passada e ele enviou lá para vocês. Eu sugiro que, além de ler o livro, vocês assistam o filme. Tem um filme completo no YouTube. Semestre passado eu revi esse filme novamente. É muito legal e são pequenas coisinhas, gente. É assim que tocam ali na sua cabeça e fazem você mudar a chave e pensar de uma outra forma, inclusive na sua vida. Então, é um filme que demonstra muito de planejamento, de engenharia de produção, na parte de PCP, e é um livro que todo professor dessa área
tanto lá em administração quanto em engenharia de produção, sugere para vocês lerem, independente da disciplina que vocês estiverem pegando, tá? Então, é interessante vocês lerem tanto esse como A Máquina que Mudou o Mundo, que são muito importantes. Olha, o Goldratt e o Cox, eles são os autores desse livro A Meta, tá? Então, ele está explicando aí. Explicam que toda empresa tem uma meta, mas ela tem limitações que evitam que o lucro seja infinito. Essas limitações são conhecidas como restrições ou também gargalos. Vamos diferenciar o que é restrição, o que é gargalo. Ambos são limitações. As restrições são limitações que existem naturalmente, você tem que lidar com ela, tá? E aí você tem os gargalos, que são algo que acontece devido ao baixo desempenho de uma máquina, devido a uma produção. Quando a gente fala baixo desempenho de uma máquina, a gente está falando também de qualquer outro tipo de recurso, né? Pode ser de pessoas e etc. Então, as restrições, qualquer coisa que limita o melhor desempenho de um sistema, como o elo mais fraco de uma corrente, ou ainda alguma coisa que a empresa não tem o suficiente a ponto de limitar o desempenho de toda a empresa. A gente tem algumas restrições, tipo de restrições do tipo recursos, mercado, fornecedores, máquinas, materiais, pedidos, pessoas. As grandes empresas, elas lidam muito bem com essa questão das restrições, fazendo parcerias, para tudo, por exemplo, fornecedores. Tem sempre nessas grandes empresas um programa de desenvolvimento de fornecedores, onde ela vai estar preocupada com o fornecedor dela, porque se ela quer um nível de qualidade lá balizado através e certificado pela ISO 9000, 14000 e 18000, pelas ISOs principais, e também vai ter que os fornecedores, as empresas que fornecem peças, insumos para essa empresa que está almejando esse nível de excelência, também vai ter que estar certificado dentro dessas certificações, dessas normas. Então, existe uma preocupação dessas grandes empresas em melhorar, né, os seus fornecedores. As empresas de eletroeletrônicos, de celulares, que costumeiramente utilizam processadores de um determinado fabricante, câmeras de um determinado fabricante, tudo de determinados fabricantes que são especialistas, que se tornaram os melhores na produção daquele determinado item que vai compor seu produto. Então, é importante que esse fornecedor não se torne uma restrição para você, em termos de entrega dentro do prazo, qualidade do produto, certo? E custo. Então, a gente não pode ter essas restrições. Isso vale para todas as outras coisas, né? Pessoas, pedidos, materiais, máquinas, tudo isso pode se tornar uma restrição. Temos as restrições políticas, que são complexas, mais complexas, na maioria das vezes, mais complexas do que as restrições de recursos, porque na maioria das vezes é algo que foge ao controle, você não tem como controlar. Aí você tem procedimentos regulatórios, étnicas, religiosas, culturais, são algumas restrições que podem limitar o seu lucro, como, por exemplo, procedimentos regulatórios para você instalar uma determinada fábrica em um determinado local, onde você queria instalar para poder ter acesso mais facilmente na parte logística ABR, por exemplo. Aí, naquele lugar que você foi ali, tem um procedimento regulatório que não pode, porque é uma APA, uma área de proteção ambiental, e você não poderia construir ali seu centro de distribuição. Você vai ter que construir mais longe, e aí isso aí vai limitar o seu lucro, porque você vai ter um aumento de custo com o transporte, com a logística, etc. Então, esses são os tipos de restrições que fogem ao seu controle e aí são as mais impactantes e aí podem definir, né, como que você vai atuar, quando e onde você vai atuar. E aí a gente tem os gargalos, né? Esse gargalos é um recurso cuja capacidade ele é igual ou é menor do que a demanda. Ou seja, tem uma empacotadora lá que ela empacota 120 unidades por minuto. Só que a minha demanda ali, meu takt time para eu entregar ao cliente é de 120 unidades por minuto. Então, ela vai, como eu falei para vocês, nunca uma máquina trabalha na capacidade máxima, por conta das variações, gente, mínimas, né, que sabe? Então, ela está trabalhando na capacidade dela máxima, então a gente já chama aquilo de um gargalo, porque qualquer coisa já vai fazer com que ela não consiga entregar aquilo ali. Então, variação mínima para cima, ela já vai não conseguir entregar. Então, tá aí, ó. Se a demanda excede a capacidade de produção de uma fábrica, quer dizer que ao menos existe um gargalo no processo de produção. E no livro A Meta, que eu estou sugerindo para vocês, ele é centrado nisso daí.
é um processo investigativo de você entender qual é a restrição, identificar qual é o seu processo crítico, para a partir disso você fazer o tratamento adequado para que aquilo ali deixe de ser um gargalo, certo? Aí você vai utilizar a teoria das restrições, teoria das filas, tá? Da entrada, saída, PEPs, né? Primeiro que entra, primeiro que sai, várias situações de engenharia de produção. Então, faça esse esforço, leiam o livro, assistam o filme. Quem gosta mais de assistir filme, tá no YouTube, tá disponível lá, é rapidinho um filme, 1 hora vocês assistem e isso vai ser um ganho de conhecimento para vocês importante. Foi um livro que na época revolucionou o pensamento, né, administrativo e na investigação de problemas, né. Aí depois vocês podem ler também a Máquina que Mudou o Mundo, que vai ser também um importante, vai acrescentar bastante para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Na nossa aula de hoje, planejamento para essa produção é isso. Quero que vocês entendam sempre que é algo que você está planejando para o futuro. Então, você está sempre botando lá uma simulação, um planejamento, que você pode validar ou não, de acordo com seus recursos. Beleza? Alguma dúvida, alguma colocação? Estou aqui à disposição. Não, não. Só lembrando que você já passou esse filme quando a disciplina era presencial. Foi bem bacana mesmo. Ah, foi mesmo. Foi mesmo, gente. Verdade. Isso mesmo. Bem lembrado. Pois é, gente. Como eu falei para vocês, em dezembro a gente vai marcar uma aula síncrona na quarta, tá bom? Aí eu digo para vocês qual é a data de dezembro. Então vai ter uma semana de dezembro que a gente vai ter aula tanto na segunda quanto na quarta, que vai ser justamente as duas aulas do LSSP, entendeu? Primeira aula vai ser eu abrindo e mostrando para vocês, e na quarta vai ser vocês me entregando e dizendo quais foram as experiências, o que vocês sentiram dificuldade no trabalho, entendeu? Porque vai ser um trabalho construído em vocês juntos, né? Espero que é, pelo menos quando era presencial, os alunos eles se antecipavam, pegava, já ia mexendo, vasculhando. Tinham até algumas coisas que eles descobriram lá que eu não sabia, eu descobri através dos próprios alunos, e aí eles. Foi interessante porque a gente foi fazendo junto, tiveram resultados operacionais muito bons, na casa de milhões, e aí tentem ir fazendo, tá? Já de início, porque já consegue fazer a parte de previsão da demanda, por exemplo, e de PMP, que vocês acabaram de aprender a parte de planejamento e mestre da produção. Aí na próxima aula, a gente vai ter que usar um Excelzinho para fazer o MRP, né? Porque nessa aula da semana que vem, eu costumava fazer no quadro, tudo bonitinho ali, detalhado, todas as tabelas do MRP, parte por parte, para vocês entenderem como é que vai o procedimento, né? Mas aqui a gente vai ter que tentar fazer no Excel mesmo, que dá para fazer tranquilo também. Fechado? Então é isso. Vou Beleza. aguardar o pessoal aí. Finalizar aqui a gravação e a gente vai para a aula de produto. Oi, Luísa.